de acordo com a sua verdadeira necessidade. Mais uma vez, boa noite a quem chegou agora, meus irmãos, sejam todos bem-vindos. Já vamos iniciar o nosso exórdio da noite de hoje, dando continuidade do livro Vinha de Luz, psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Hoje o nosso capítulo é o 114, o quadro negro. Palavra, ensinamento de Jesus, está no livro de João, capítulo 16, versículo 4, que diz: Mas tenho-vos dito isto, a fim de que, quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. Aí o quadro negro nos traz assim sobre os nossos testemunhos, né? Que o Emmanuel está até aqui o exemplo do quadro negro com o aluno, né? O aluno vai ao quadro para expor ali o que ele aprendeu, o que ele entendeu do ensinamento, né? Que o seu professor passou. Ao lado ali sempre tem um professor, tem sempre um colega que ajuda, né? A nós na hora dos nossos deveres, mas trazendo no geral, o quadro negro nos traz no geral, é sobre todas as nossas ações, tudo que nós fazemos. O que é que nós estamos fazendo com o que nós estamos aprendendo? O que vem para nós, será que nós estamos trazendo para nós como uma edificação, uma fortaleza para o nosso futuro, né? Para quando vier as dificuldades, a gente saber enfrentar? O que é que nós estamos fazendo? Né? E temos sempre ajuda, claro, tanto dos nossos irmãos encarnados, como também dos nossos irmãos desencarnados. Mas há aquele momento supremo, né? Aquele momento do testemunho, quando nós vamos prestar contas, né? Com as leis divinas, com Deus, parte de todos nós. Eu sempre costumo trazer aqui, um ditado que diz, cada um por si que Deus é por todos. Eu achava isso uma maneira muito egoísta de se falar, mas trazendo assim para os nossos entendimentos, meus irmãos, é cada um de nós, por si, é cada um de nós fazer por onde merecer, por onde se melhorar, né? Porque a Dora não vai fazer a minha parte. Seu Arlindo, muito pior, ninguém vai fazer a minha parte. Muito menos eu vou fazer a parte de vocês, de qualquer um, né? A gente vai se ajudando, né? Uma mão ajudando a outra. Mas no momento crucial, é cada um por si, que Deus é por todos. Então, vamos aproveitar todas essas oportunidades, tanto dos nossos amigos familiares encarnados, como também desencarnados, para a gente se melhorar cada vez mais, que quando for na prestação de contas, né, a gente não está no desespero, não se encontrar nas trevas, totalmente cegos, sem ter conseguido o nosso compromisso, né? A consciência dói muito, não é mesmo? Então, o Emmanuel nos diz assim, referia-se Jesus aos próprios testemunhos. Entretanto, podemos igualmente aplicar-lhes os divinos conceitos a nós mesmos, desencarnados e encarnados. Cada discípulo terá sua hora de revelações do aproveitamento individual. As escolas primárias não dispensam o habitual quadro negro, destinado às demonstrações isoladas do aluno. À frente do professor consciencioso, o aprendiz mostrará quanto lucrou, sem os recursos do plágio afetuoso entre companheiros. Sobre a zona escura, o giz claro definirá fielmente a posição firme ou insegura do estudante. E não será isto mesmo que se repete na escola vasta do mundo? O homem, nas lutas vulgares, poderá socorrer-se indefinidamente dos bons amigos. O pai permite semelhantes contatos para que as oportunidades de aprender se lhe tornem irrestritas. No entanto, lá vem aquela hora em que a criatura deve tomar o giz alvo e puro das realizações espirituais, colocando-se junto ao quadro negro das provas edificantes.
Alguns aprendizes fracassam porque não sabem multiplicar os bens nem dividi-los. Ignoram como subtrair a luz das trevas. Somam os conflitos e formam equações de ódio e vingança. Esquecem-se de que Jesus salientou o amor, por máxima glória, em todas as situações do apostolado evangélico, e que, mesmo na cruz, depois de receber os fatores da injúria, da perseguição, da ironia e do desprezo, somou-os na tábua do coração, extraindo a divina equação de serenidade, entendimento e perdão. Ó vós, que ides ao quadro negro das atividades terrestres, abandonai o giz escuro da desesperação. Escrevei em caráteres de luz o que aprendeste do Mestre Divino. Revelai o próprio valor. Lembrai-vos que instrutores benevolentes e sábios vos inspiram as mãos. Abençoai o quadro negro que vos pede giz de suor e lágrimas, porque junto dele podereis conquistar o curso maior. Graças a Deus. Já convido o nosso irmão, o senhor Gilson, para que possa fazer a nossa prece inicial. Seja bem-vindo, senhor Gilson. Mais uma vez, boa noite a todos, paz e luz para todos nós. Pedir a recompensa do dia de hoje e pedir ao Pai que o amanhã seja melhor do que hoje. Hoje vamos fazer a prece de São Francisco. Senhor, fazei-me de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, e é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. E assim seja. Pai amado, recebe esta humilde prece, transformando em bálsamo e consolador para todos nós, encarnados, desencarnados, amigos e inimigos, para que possamos ter na noite de hoje o Evangelho com muita paz, muita prosperidade e muita alegria no coração de todos nós. Que assim seja, eu passo a palavra a Rita. Graças a Deus. Obrigado, senhor Gilson. E assim eu peço permissão a Deus, nosso Pai, para iniciarmos o nosso Evangelho da noite de hoje, pedindo ao nosso Mestre Jesus, a nossa Mãe Maria Santíssima, o mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, toda ajuda, proteção, o amparo, a assistência, o socorro, a cada um de nós, encarnados e desencarnados. Convidando o nosso irmão, o senhor Arlindo, para que possa fazer a nossa leitura do Evangelho, fazer a leitura e a explanação. Seja bem-vindo, senhor Arlindo. Obrigado, Rita. Boa noite a todos e obrigado por mais esta oportunidade. E hoje vamos trabalhar ainda o capítulo 4, né? Que tem como título principal: Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E continuando aqui, o subtítulo Ressurreição e Reencarnação. Nosso trabalho, comentário e leitura hoje é a partir do item 5 até o item 9. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que foi à noite encontrar Jesus e lhe disse: Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor. Porque ninguém poderia fazer os milagres que fazei se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, ninguém
pode ver o reino de Deus se não nascer de novo? Nicodemos lhe disse: como pode nascer um homem que já está velho? Pode ele entrar no ventre de sua mãe para nascer uma segunda vez? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo, se um homem não renascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. E o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. O Espírito sopra onde quer, e ouvis sua voz, mas não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Ocorre o mesmo com todo homem que é nascido do Espírito. Aqui já fazemos uma breve paradinha para um pequeno comentário, porque como é extenso o ponto de hoje, né? Vamos aqui. O Espírito que sopra é o Espírito de Deus, é o Espírito divino. E quando fala renascer da água, fala-se da água do batismo, porque quando nós, recém-nascidos, somos batizados, a maioria na Igreja Católica, né, porque sempre nascemos católicos, né, catolicismo, como diz nossa irmã Glaci. Então, quando recebemos a água na pia batismal, nós somos já considerados filhos de Deus. A partir daquele momento, nós já somos entregues a Deus para que consigamos sobreviver às arguras da vida e enfrentar as dificuldades que cada um já nasceu com elas para dar continuidade à sua elevação, o seu aprimoramento e a sua transformação, né? Nicodemo lhe respondeu: como isso pode se dar? Jesus lhe disse: que sois mestre em Israel e ignorais essas coisas? Em verdade vos digo que não dizemos senão o que sabemos, e que não testemunhamos senão o que vimos. E, entretanto, vós não sabeis, não recebeis nosso testemunho, mas se não me credes quando vos falo das coisas da terra, como me crereis quando vos falo das coisas do céu? Essa passagem está em São João, no capítulo 3, no versículo 1 a 12. É uma verdade para todos que acompanhavam o mestre naquele momento da sua estada entre nós, nas suas peregrinações, nas suas pregações, prestavam muita atenção porque ele falava daquilo que todos viam, todos ouviam, e ele falava muitas vezes por parábolas, principalmente para aqueles que ainda não tinham a compreensão para compreender e discernir tudo o que ele transmitia. Portanto, nada era dito que não fosse verdade e que não tivesse acessível a cada um de nós. O pensamento de que João Batista era Elias e que os profetas poderiam reviver sobre a terra encontra-se em muitas passagens dos evangelhos, notadamente nas relatadas acima, nos números 1, 2 e 3. Se essa crença tivesse sido um erro, Jesus não teria deixado de a combater. Como combateu tantas outras, longe disso, ele a sancionou com toda a sua autoridade
e a colocou como princípio e como uma condição necessária quando disse: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E insiste ajuntando: não vos espanteis do que eu vos disse, que é preciso que nasçais de novo. Como ele frisou por mais de uma vez essas frases, né? Para ficar bem gravada na nossa mente, nos nossos corações e nos nossos estudos, para que possamos discernir o que é verdadeiro e o que é falso, para que não venhamos mais adiante cair em erros, quer dizer, divulgar aquilo que não temos certeza, não temos segurança e não compreendemos nós mesmos, principalmente nós que transmitimos a doutrina espírita nas nossas palestras, nas nossas reuniões, nos nossos cursos entre membros da doutrina. Então, temos a necessidade, prioridade mesmo, de sabermos do que estamos falando e as fontes que nós temos conhecimento e como adquirimos todo este conhecimento que transmitiremos a muitos outros que têm a oportunidade de estar conosco em nossas reuniões doutrinárias, né? Item 7. Estas palavras, se um homem não renasce da água e do Espírito, foram interpretadas no sentido da regeneração pela água do batismo. É aquela chuvinha que a gente recebe nas nossas cabeças, na nossa fronte, quando batizados, né? E não renasce da água do Espírito, ao passo que, em certas traduções, a do Espírito se substitui do Espírito Santo, o que não responde mais ao mesmo pensamento. Esse ponto capital ressalta dos primeiros comentários feitos sobre o Evangelho, assim como está um dia constatado seu equívoco possível. Aqui no rodapé, eu vou avançar um pouquinho aqui, tem as traduções de Ossiwald, tem a de Sassi e a de Lamennais. Quer dizer, cada um deles interpretou a parte assim do espírito a seu modo e escreveu, transmitiu. A última aqui do Lemanas foi quem colocou o adjetivo santo, quer dizer, acrescentou mais uma frase. Mas, na realidade, quando tudo se esclareceu, tornou-se falar o Espírito Santo. Então, voltando aqui à nossa leitura, no item 8. Para acompanhar o sentido verdadeiro dessas palavras, é preciso igualmente se reportar à significação da palavra água, que não era empregada em sua acepção própria. Os conhecimentos dos antigos sobre as ciências físicas eram muito imperfeitos. Acreditavam que a Terra tinha saído das águas e, por isso, consideravam a água como elemento gerador absoluto. É assim que na Gênesis está dito: o Espírito de Deus era levado sobre as águas, flutuava na superfície das águas, que o firmamento seja feito no meio das águas, que as águas que estão abaixo do céu e se reúnam em um só lugar, e que o elemento árido apareça, que as águas produzam
os animais vivos que nadem nas águas, e os pássaros que voem sobre a terra e sobre o firmamento. Quer dizer, dava-se aqui não digo a responsabilidade, quer dizer, era afirmado de que tudo teve origem na água. Quando eles falam aqui do elemento árido, são as ilhas, são as montanhas, são os arrecifes que se formaram ao longo dos séculos e permeia todos os oceanos, né? E o ajuntamento das águas sobre a terra, a formação dos oceanos que todos nós conhecemos hoje, né? Segundo essa crença, a água se tornara o símbolo da natureza material, como o espírito era o da natureza inteligente. Estas palavras, se o homem não renasce da água e do espírito, ou em água e em espírito, significam, pois, se o homem não renasce com o seu corpo e sua alma, neste sentido é que foram compreendidos no princípio. Mas sabemos que o espírito não se formou ao mesmo tempo que se formou o corpo, né? E que, como diz aqui no início da leitura, o que é carne, o que é formado do espírito é espírito. Então, tem essas duas versões para que tenhamos a certeza das nossas origens, como se formou o planeta e como a humanidade, todos os animais, os habitantes na natureza se formaram também e cada um buscou a sua origem, cada um recebeu o dom de sobrevivência de acordo com a sua capacidade e destinação. Seu Arlindo, o microfone tá ruim, ninguém está ouvindo nada. É que tem uma chamada, infelizmente, não dá para colocar do silencioso, senão eu fico sem internet. Deixa eu ver se a criatura desiste. Falar um pouquinho mais alto, tá ouvindo? Então, Muito baixinho. como os animais criados nas águas vivem nas águas, consideramos os peixes e os crustáceos, né? E as aves do céu, que é uma referência em outras lições do Evangelho, principalmente naquela a parábola do semeador que semeou a semente, caiu na estrada, vieram os pássaros e as comeram, né? Então, a cada um foi dado a sua destinação, o seu poder de sobrevivência e que cada um buscou e busca se colocar, se desenvolver e se melhorar no seu habitat natural, né? Essa interpretação, aliás, está justificada por estas outras palavras. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do espírito é espírito. Jesus faz aqui uma distinção positiva entre o espírito e o corpo. O que é nascido da carne é carne, quer dizer, o nosso corpo, né? Indica claramente que só o corpo procede do corpo e que o espírito é independente do corpo. Para isso, nós estudamos também aqui no Evangelho que, quando a concepção na gravidez, é um corpo se formando para receber um espírito.
e que a partir do ato da concepção, esse espírito já assume esse envoltório através do perispírito, que é formado primeiro, para poder dar-lhe abrigo e auxiliá-lo no seu desenvolvimento. E chegamos ao nosso item último, o item 9. O Espírito sopra onde quer. Ouvis sua voz, mas não sabeis nem de onde ele vem, nem onde ele vai. Pode se entender como o Espírito de Deus que dá a vida a quem ele quer, ou a alma do homem. Nesta última acepção, vós não sabeis de onde ele vem, nem onde ele vai. Significa que não se conhece o que foi feito, nem o que o Espírito será. Se o Espírito ou alma fosse criado ao mesmo tempo que o corpo, se saberia de onde veio, uma vez que se conheceria seu começo. Como quer que seja, essa passagem é a consagração do princípio da preexistência da alma e, por conseguinte, da pluralidade das existências. A respeito desse título aqui no Livro dos Espíritos, a partir da lição 166, tem muito esclarecimento que fala sobre a encarnação e reencarnação. Se o tempo permitir, nós vamos dar uma passada por lá também para esclarecer algumas dessas lições. E aqui fica bem claro a colocação aqui, ele sopra onde quer e não sabe aonde ele vai. Porque Deus determinou, ele é supremo. Ele determinou tudo, foi o autor, o arquiteto do universo, que criou tudo que nós conhecemos hoje e deu a cada um a sua destinação. Portanto, ele determinou onde cada um se colocaria, onde cada um atuaria e onde cada um se desenvolveria. Mas o poder da criação coube a ele, cabe a ele, e só ele tem a capacidade de decidir, de determinar sobre todos os espíritos encarnados e desencarnados sobre os planetas, para que não tenhamos nenhuma dúvida. Eu costumo sempre, em conversas fora da doutrina, quando alguém fala, porque o cidadão estava gozando de plena saúde, sem qualquer problema, não tinha sequer uma dor de dente, uma dor de cabeça, e de repente faleceu, de repente se foi, que é o termo mais usual, né? Então, eu gosto de falar e sempre de relembrar. Nós estamos aqui com um passaporte, com um visto de permanência, com data de validade até um determinado dia, um determinado momento. Nós não sabemos, Deus sabe. Então, quando a gente se depara com um desenlace, com o desencarne de um familiar, de um parente, de um amigo, de um conhecido nosso, a gente lamenta, mas sabemos que chegou a hora. Ontem mesmo, na sua explanação, a nossa irmã Glaci falou no caso de duas pessoas lá na cidade onde ela se encontra atualmente, que tiveram morte instantânea. Um tentando salvar um animal de estimação, não suportou a força das águas. E o outro, ao descer do carro, pisou na água, mas sem saber que tinha um poste de alta tensão caído, e aí a água estava eletrocutada, também faleceu eletrocutado. Então, são momentos que eles
estava destinado a passar por ali, enfrentar aquela, digamos assim, aquela catástrofe que se abateu, as chuvas, alagamentos sobre a cidade, para poder ter um motivo, uma razão para a morte que muitos julgam ser prematura, mas nada que Deus planejou, nada que ele deixou para o nosso conhecimento é sem razão de ser, é sem motivo de acontecer. Então vamos aqui ao livro Renovando a Atitude do Espírito Hamed, que ele nos traz um esclarecimento aqui sobre também os vínculos familiares, que a gente sabe que as reencarnações são a formação de núcleos familiares e que muitos desses espíritos encarnantes nos círculos familiares têm, inclusive, uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes que nos fala que Deus destinou que muitos espíritos se reencarnassem em ângulos familiares, como fala na leitura, para poder se depurar. O que nos prova que muitos espíritos não simpáticos um ao outro, mesmo encarnando, se tornando irmãos consanguíneos, existe a diferença. Uns não suportam o outro em determinadas situações e é criado assim um clima de animosidade, de discórdia, de dissensões entre esses espíritos encarnados. Mas é uma obra do Criador exatamente trazendo aqueles espíritos, porque um tinha dívida anterior com o outro, e exatamente essa encarnação no mesmo ciclo familiar é exatamente para que sejam refeita toda essa situações de desencontro, estejam resgatado essas faltas, essa dívida que um tenha com o outro. Esse é o objetivo que nós sabemos também que o ângulo familiar é o esteio da sociedade, né? E aqui Hamed nos fala, a rigor, família é uma instituição social que compreende indivíduos ligados entre si por laços consanguíneos. A formação do grupo familiar tem como finalidade a educação, implicando, porém, outros tantos fatores como amor, atenção, compreensão, coerência e, sobretudo, respeito à individualidade de cada um componente do instituto doméstico. É bem clara essa citação aqui, que se enquadra na mensagem do Dr. Bezerra, o objetivo desses espíritos encarnarem nesse ciclo familiar. Com o Espiritismo, porém, esse conceito de família se alarga, porque os velhos padrões patriarcais, impositivos e machistas do passado cedem lugar a um clã familiar de visão mais ampla, de vivência coletiva dentro das bases da reencarnação, por admitir que os laços da parentela, são preexistentes à jornada atual. Os preconceitos de cor, de sangue, sociais ou afetivo, caem por terra, em face da possibilidade de as almas retornarem ao mesmo domicílio, ocupando roupagens físicas conforme as necessidades evolutivas, que é o objetivo da encarnação,
é a evolução do espírito, é a nossa evolução, é o nosso aprimoramento, é o nosso aperfeiçoamento. As afeições reais do espírito sobrevivem à destruição do corpo e permanece indissolúveis e eterna, nutrindo-se cada vez mais de mútuas afinidades, enquanto que as atrações materiais, cujo único objetivo não é a ilusão passageira, e os interesses do orgulho extinguem-se com a causa de que os fez nascer. Então, se aqueles espíritos pereceram pelo orgulho, pelo egoísmo, pela vaidade em outras encarnações, eles vieram nessa atual encarnação unidos por laços consanguíneos para que todas essas faltas, essas mazelas, digamos assim, esses erros precedentes se extinguem e sejam corrigidos, que cada um saiba se colocar dentro daquele núcleo, no seu devido lugar, preservando os direitos individuais de cada um. E aqui, como eu falei, na Pluralidade das Existências, que é no capítulo 4, por coincidência, né, o livro dos Espíritos, a partir da lição, ou questão, como queira, 166, vai até 184, me parece. Então, aqui a primeira pergunta que foi feita ao nosso codificador: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? Uma resposta curta e objetiva: sofrendo a prova de uma nova existência. É o que nós sempre comentamos, que sempre falamos e sempre dizemos nas nossas atividades, que Deus nos concedeu, ou concedeu a todos os espíritos, tantas e quantas encarnações forem necessárias para que ele possa se depurar, se expurgir de todos os erros, de todas as faltas cometidas, que não tiveram tempo de ser extintas numa encarnação precedente. E, a partir daí, ele começa um círculo de preparo para retornar a um novo corpo e continuar, mas o objetivo é único, é se depurar e se corrigir de todos os erros, de todas as mazelas que cometeu na encarnação precedente. Como realizar essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação, mas por isso necessária lhe é a prova da vida corporal. A alma passa, então, por muitas existências corporais, que é o que eu acabei de citar, que nos é dado essa oportunidade. Sim, todos contamos muitas existências. Os que dizem ao contrário pretendem manter-vos na ignorância e que aqueles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Já chegou a nossa hora, só rapidinho aqui, um comentário, né? Nessa letra B aqui, é aquele detalhe: o cidadão está em erro, está em falta perante Deus, então ele, no lugar de ajudar a quem acorre a ele, ele procura fazer com que aquela pessoa que está precisando de auxílio, está precisando de ajuda, mergulhe no precipício, para que, junto com ele, continue
no sofrimento, na dor e nas aflições. Mas Deus não quer isso para nenhum dos seus filhos. Portanto, ele nos dá tantas quantas forem necessárias encarnações para a gente nos desfazer de todos aqueles erros. Então, quando encontrarmos alguém que a gente pergunte, por exemplo, uma coisa rápida, a gente está no trânsito e tem que se dirigir a um determinado endereço, nós não sabemos. Hoje tem toda uma gama de aplicativos que nos leva até onde nós pretendemos chegar. Mas, usualmente, a gente recorre a informações. E muitos daqueles, por não conhecer, mas querer, de uma certa forma, se mostrar simpático e nos ajudar, eles nos indicam o caminho errado. Essa é a realidade do ser humano. Bem, meus irmãos, espero ter conseguido transmitir algo para o conhecimento, para o aprendizado de cada um de nós, que para nós também que transmitimos, cada vez é um aprendizado, todas as vezes que nós nos dispomos e estamos diante de vocês, lendo, expondo os evangelhos, como o exórdio, as obras da codificação. É um aprendizado para nós, que cada um de nós sabemos que, a lermos uma, duas, três ou quantas vezes for necessária, qualquer obra, nós vamos ter sempre um novo aprendizado. É a nossa missão de estarmos nos atualizando. Então, convido a todos a serenar suas mentes, seus corações, e vamos agradecer ao Criador por mais esta tarefa, por mais essa missão e por mais esse evangelho no lar, nos lares para cada um de nós. Deus Pai de misericórdia e bondade, Mestre Jesus, mestre, irmão e amigo de todas as horas, a Virgem Mãe Santíssima, nossa Mãe e Tutora Maria de Nazaré, e toda a espiritualidade amiga, a todos os mentores espirituais, em especial o Dr. Bezerra de Menezes, mentor espiritual da nossa casa, e toda a sua equipe de trabalhadores, médicos e enfermeiros responsáveis pelo bálsamo reparador e a cura dos males físicos, mentais e espirituais de toda a humanidade. Nosso irmão João Cecílio e toda a sua egrégora de luz, e todos os nossos irmãos encarnados e desencarnados que tiveram a permissão de conosco estar na noite de hoje, que sejam todos abençoados, iluminados e fortalecidos na sua jornada. Pedimos ao nosso amado Mestre Jesus a luz, o amor e a caridade para todos os nossos irmãos necessitados, aqueles que se encontram hospitalizados, recolhidos às prisões, aos manicômios, aos reformatórios, às casas de transição, aos hospitais infantis, às UTIs, aos leprosários, que sejam acompanhados, orientados e fortalecidos e amenizados os seus sofrimentos, as suas dores e as suas aflições, Senhor. Que possamos, Pai, cada vez mais nos fortalecer no vosso amor, na vossa misericórdia e poder auxiliar todos aqueles nossos irmãos necessitados e durante a nossa oportunidade na nossa caminhada evolutiva. Que assim seja, Senhor. Passo a palavra a você, Rita. Graças a Deus, obrigado, Senhor Arlindo. Peço a Deus, nosso Pai celestial, ao nosso Mestre Jesus, à nossa Mãe Maria Santíssima, mentor da nossa casa, Dr. Bezerra de Menezes, a permissão para encerrarmos o nosso Evangelho da noite de hoje. Paz e luz a todos nós. Uma boa noite, meus irmãos.